capítulo 6, irmãos, a partir do versículo 4. Pelo contrário, e tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros do Pai, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito do Pai, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder do Pai, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilaitai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre o Messias e o maligno? Ou que união do que crê com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário do Pai e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Pai vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Pai, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Pai. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Pai, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu vou ler só até aqui. Mas o que eu queria explicar aqui para vocês é que aqui mesmo o próprio Paulo fala a respeito de Moisés, do Velho Testamento, que quando a gente lê o Velho Testamento, é como se um véu fosse posto em nós. Então está na hora de entender que a salvação é o Messias Emanuel, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que a partir do momento que a gente conhece ele, a gente retira o véu, a mentira, o engano, que foi posto pelo sistema religioso, irmãos. Porque tudo lá, quando a gente pergunta, matar podia naquele tempo, eles dizem que pode. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a lei do Pai já veio desde aquele momento. Moisés recebeu a lei e ele não obedeceu. Então aquele que não pratica a lei do Pai e que não obedece ela, não procede dele. Então aqui mesmo eu li para vocês a respeito de Moisés, que ele botava um véu no rosto dele para que eles não vissem, não vissem o que tinha por trás, irmãos, daquela glória, daquela luz que resplandecia nele. E se vocês buscarem, vocês vão ver o que tinha por trás daquele véu. É só ir buscar as imagens dele. Pesquisem a respeito para vocês verem o que vai aparecer. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero explicar aqui para vocês é que todos que praticam a vontade do Pai fazem assim como Paulo fez. Confessam a verdade. Que nós somos a habitação do Pai, que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, porque Ele habita em nós. Porque Ele quer que a gente seja filhos dEle, irmãos. Então acordem e percebam a diferença. Porque o intuito aqui, como eu falei para vocês, é para que a gente possa habitar com o Pai. Mas para que a gente possa habitar com o Pai, a gente vai ter que ser revestido, se purificar dessa carne e voltar a ser celestial. Para nos tornarmos celestiais. Porque o homem foi feito à imagem do Pai. E a mulher do homem. Então, se a gente quer se tornar filhos dele, é obedecendo a lei dele, os 10 mandamentos, que foram abreviados em 2,
que amará o teu pai de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E o amor, ele é bondoso, ele é zeloso, ele é paciente, ele não é irado, nem soberbo, nem arrogante. E o que a gente está tentando passar para vocês é isso. A diferença do bem, do fruto bom, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou repartindo o pão que desceu do nosso Pai, que Paulo também fazia essa vontade. E que Paulo, ele era do sistema dos judeus. E que Paulo, ele mesmo diz, ele refuta por esterco tudo que ele aprendeu com Gamaliel. Então vocês têm que entender que Paulo, ele foi do sistema dos judeus, que ele perseguiu o povo do Pai, que as pessoas, porque o Pai habita em nós, como eu li aqui para vocês, que não é em templos e sim em pessoas, por isso que aqui quando aparece a palavra igreja, são pessoas, são povos, porque o Pai habita em nós e não em uma pedra, tá bom, irmãos? Então, aqui pode aparecer escrito ali, igreja, mas a gente tem que entender que a igreja somos nós, pessoas de carne e não pedras, tá bom? E o que qual é o intuito de Paulo? Depois que ele viu todo o engano, Paulo ele viu o nosso Messias Emanuel e ele se arrependeu e começou de novo, humilde como uma criança. Mas Paulo, ele foi muito adulterado, como Pedro mesmo falou, porque Paulo ele tinha muito conhecimento, irmãos. Ele era muito instruído. Então, o sistema usou de tudo que podia para adulterar o que Paulo disse. Por isso que a gente fala para vocês, a gente tem que pedir para o nosso Pai entendimento, pedir para o Pai ajudar a gente, para quando a gente lê aqui, não se perder. Porque é simples, basta abrir e ler. Porque tudo que o nosso Messias fez é o contrário que o sistema religioso manda fazer. O sistema religioso, irmãos, é como se fosse um túmulo adornado. Por fora ele é bonito, mas por dentro cheio de ossos, de mortos. Porque ali, irmãos, as pessoas que estão ali já estão mortas em vida, porque não estão recebendo a salvação. A palavra verdadeira, que é o pão que desceu do céu, que é o nosso Messias Emanuel. Estão induzidos ali a adorarem a besta, a aceitarem a besta. Não estão repartindo uns com os outros, não têm amor uns aos outros. Eles estão se tornando como as próprias pedras da igreja. Pedras, tijolo, como se fosse feito, fundido um tijolo. Porque as pessoas estão sem coração, não têm amor umas às outras. E isso aqui que eu estou fazendo para vocês aqui, para que vocês entendam que o Pai, ele habita em nós. E a vontade dele é que a gente reparta uns com os outros. Ame uns aos outros, para assim nós podermos morar com ele. Porque como eu li para vocês em Apocalipse 22:15, idólatra, adúltero, assassino, mentiroso, não vai entrar no reino do céu, irmãos. Todo aquele que praticou injustiça, que fez o mal, que não buscou fazer a vontade do Pai e não preferiu as coisas do mundo, botou em primeiro lugar o mundo, não procede do Pai, irmãos. Porque a vontade do nosso Pai é que a gente, divulgue, fale, como eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês. Que se vocês lerem a Escritura, vocês vão verem que é totalmente diferente do que eles falam. Não existe diferença de roupa, de nada. De um se vestir melhor que o outro, não existe isso. O Pai nos quer todos como filhos. E Ele não faz diferença. E o nosso mestre mesmo explicou que dificilmente um rico entraria no reino do céu. Porque quanto mais tem, mais quer. E menos se preocupa em olhar para o lado para ver se tem alguém precisando.
Então a gente tem que buscar, irmãos, é o reino do nosso Pai. Porque isso aqui, como eu falei para vocês, vai durar muito pouco. Se vocês lerem o Apocalipse, vocês vão entender o que eu estou falando. O reinado da besta vão ser 1290 dias. Mas a duração toda disso tudo vai ser 1335. Leiam Daniel que vocês vão entender. Mas que nós vamos estar aqui na tribulação, vamos. Mas nós temos um lugar preparado. Então busquem ler e ver a diferença do amor do nosso Mestre por nós, que deu a vida e ressuscitou, ao qual o Pai ressuscitou ele e fez toda a vontade do Pai para nos mostrar o Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então busquem ler, que o intuito aqui é a salvação, irmãos, o reino do nosso Pai. E não mentir para vocês, tirar proveito de vocês. Essa é a diferença. Tá bom? Um forte abraço a todos. Paz.